Está no ar mais um episódio do programa Saber Viver e hoje ele está repleto de conteúdos para vocês. No programa de hoje, harmonização orofacial, saúde mental, negativas para planos de saúde, mulheres de Minas e suas histórias. Além do nosso time completo de especialistas, contamos com uma estreia. O programa Saber Viver já está no ar, então se ajeite no sofá que nós já vamos começar. Bom dia novamente, pessoal! Hoje vamos começar o programa Saber Viver com a doutora Thaís Oliveira, nossa colunista sobre cirurgia de face. E quando o Botox não resolve mais? Na coluna de hoje vamos falar sobre esse assunto. Existe um momento em que o Botox simplesmente não é mais suficiente. O preenchimento não resolve as quedas do rosto e deixa extremamente pesado com um formato diferente do original. E isso gera muita frustração nos pacientes porque eles continuam investindo em procedimentos minimamente invasivos, mas o resultado já não responde da mesma forma. E por quê? Porque o Botox, ele trata apenas movimento muscular. O preenchimento apenas enche o local aplicado, mas eles não resolvem a flacidez. Quando o envelhecimento começa a afetar a estrutura da face, principalmente o terço inferior, com a queda das bochechas, a perda do contorno mandibular, o problema deixa de ser muscular e passa a ser estrutural. E nesse momento, insistir em procedimentos errados só gera resultados artificiais ou insatisfatórios. O lifting facial entra exatamente aqui. Ele aborda a causa do envelhecimento e não apenas os sinais superficiais. Por isso, a avaliação individualizada é fundamental. Nem todo paciente precisa de cirurgia, mas quando precisa, nada substitui o efeito de um lifting bem indicado. O segredo não é fazer mais e mais procedimentos, é fazer o procedimento certo na hora certa. Aprendeu mais sobre o lifting e as suas indicações? Te aguardo na próxima coluna. Quem chega agora é a Romênia e ela conversou comigo sobre harmonização facial natural. Acompanhe! A harmonização facial ganhou destaque no mercado da estética. Mas sabia que você precisa procurar um profissional qualificado para te auxiliar? Nós trouxemos a doutora Romênia, ela que é dentista especialista em estética avançada. Doutora, bem-vinda ao Saber Viver. Uma honra te receber aqui, viu? Muito obrigada, Melissa. Bom dia a todos que estão nos assistindo. É um prazer imenso estar aqui hoje com vocês. Nós falamos muito de harmonização facial, doutora, mas a gente tem visto que, graças a Deus, tem mudado aí o foco em busca de uma harmonização mais naturalizada, realçando a beleza realmente natural. Como que é a metodologia do seu atendimento? Então, Melissa, meu atendimento no consultório, ele é voltado para essa naturalidade. As pacientes já me buscam porque acompanham o meu trabalho, que é voltado, né, pra gente apenas suavizar os traços e realçar. Eu falo que a harmonização, ela está aí para que a gente possa melhorar o que é belo. As pacientes que eu atendo, assim, muito falam comigo, eu fui em uma festa, fui em um evento, e todo mundo comentando, você tá tão mais bonita, mas o que você fez? E nem sabe, assim, não pontuar. Dá pra perceber, né, exatamente. Doutora? É o natural. Agora, muitas pessoas procuram a harmonização para elevar a autoestima, mas ela também serve no sentido de preventivo, não é isso? Como que funciona? Sim, exatamente. Hoje eu recebo no consultório pacientes de diversas idades, até pacientes menores de idade, claro, sempre acompanhadas e autorizadas pelos responsáveis com muito senso, né? A gente atende essas pacientes, por exemplo, às vezes tem uma queixa que interfere na autoestima até na escola, então a gente vai fazer ali uma correção no nariz, são pequenos detalhes nessas pacientes, desde pacientes mais velhas, acima de 50, 60, 70 anos, que nunca fizeram nenhum procedimento e estão agora começando a se cuidar. Antigamente, a harmonização ela não era tão acessível como ela é hoje. Então, essas pacientes mais velhas têm buscado
reverter esse tempo perdido de cuidado e suavizar esses sinais do envelhecimento. Agora, Romênia, a gente viu que as pessoas estão buscando mesmo esse conceito da harmonização, mas vamos explicar para o telespectador o que compõe uma harmonização, que não é simplesmente um lábio ou simplesmente a toxina botulínica, é um conjunto. Explica pra gente como que funciona. Sim, eu falo que a harmonização ela vai muito além assim da estética, da paciente se olhar no espelho, e ela gostar do que ela vê, ela se sentir bem consigo mesma. Quando a gente entrega um resultado assim pro paciente, muda até a qualidade de vida. Sim, Ai, sim. Romênia, eu voltei a me olhar no espelho, me sinto muito bem com o que eu vejo. Então é um conjunto que a gente trabalha não só com a estética, mas também até com a saúde ali, psicológica dessa paciente. Pois é, eu queria até assim te parabenizar, viu, pelo Obrigada. seu diferencial, por trazer esse olhar tão assim cuidadoso realmente com todos os pacientes e esse destaque que você tem direcionado aí ao mercado. Muito Parabéns, obrigada. viu? E desejamos sucesso cada vez mais. Muito obrigada, Melissa. Eu gostaria, se você me permitisse, de finalizar nossa entrevista com uma frase que eu gosto muito. Harmonizar é equilibrar, não padronizar. Beleza de verdade é aquela que respeita a sua identidade. É isso aí, vamos ficando por aqui. E o programa Saber Viver recebe agora com muita alegria a doutora Fabiana Burim, ela que compõe o nosso time de colunista a partir de hoje. Olá, eu sou Fabiana Burim, psicóloga clínica e especialista em dor e saúde mental. E eu estarei com vocês nas próximas colunas, falando sobre dor crônica, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre ansiedade no cotidiano, quando o nosso corpo sente o que a boca cala. E você, já acordou com tensão no pescoço sem nenhum motivo aparente? Sentiu aquele estômago embrulhado antes de uma conversa difícil? Ou então aquele cansaço que não passa nem com descanso? Isso não é coincidência, é ciência. A ansiedade, ela ativa o nosso sistema de alerta, liberando cortisol e adrenalina. O problema é que quando esse estado se torna constante, o nosso corpo é quem paga o preço. A musculatura fica tensa, endurecida, o limiar da dor e o sistema inflamatório se desregula por completo. Estudos mostram que a ansiedade aumenta a prevalência de enxaquecas, dores nas costas e doenças crônicas. Não é falta de força ou coisa da sua cabeça, é biologia. O que chamamos de estou no limite é o seu corpo pedindo ajuda. Dor física e dor emocional compartilham as mesmas vias no nosso cérebro. Por isso, cuidar da mente é também cuidar do corpo. Eu vou deixar para vocês uma dica prática. Quando vocês estiverem se sentindo mais tensos, façam uma pausa de 3 minutinhos. Inspira pelo nariz, contando até 4, e depois expira pela boca, contando até 6. A ciência comprova. Poucas respirações lentas já diminuem o cortisol no sangue, porque cuidar de você é sem dúvida o melhor investimento que existe. Me acompanhe nas colunas do programa Saber Viver e nas redes sociais. Muito bem-vinda, doutora Fabiana, ao nosso time de colunista. E agora eu fiz uma entrevista com a doutora Juliana. Olha só o tema que interessante, processo de saúde mental. A importância da qualidade da saúde mental é o tema agora com a doutora Juliana Megali, ela que é psiquiatra, vai conversar conosco um pouquinho. Doutora, bem-vinda ao Saber Viver, é uma honra te receber aqui, viu? Vamos falar um pouquinho dessa importância aí da saúde mental. Conta pra gente por que devemos nos preocupar tanto com a qualidade da nossa saúde mental. Melissa, são mais de 1 bilhão de pessoas sofrendo de transtornos mentais no mundo. As pesquisas brasileiras mostram que 25% da população tem transtornos ansiosos, por exemplo. Ou seja, né, de cada 4, 1 tem. Então somos nós mesmos, nossos amigos, nossos familiares. E basta nós abrirmos as notícias, né, as últimas notícias que nós temos e ver que nós estamos... o que nós estamos errando? Nós precisamos fazer alguma coisa enquanto sociedade para mudar esse cenário. Inclusive, doutora, falando em mudar, qual o gatilho que a gente pode observar, principalmente quando a gente fala que esse número é tão alto, que está entre nós, as pessoas, qual o gatilho que nós devemos observar para um alerta ali em relação a isso? Eu falo que é quando a pessoa ela não está conseguindo ser quem ela é.
né? Ou uma tristeza a maior parte do tempo, uma perda de prazer pelas coisas, daquelas coisas que antes davam prazer e não dão mais, uma ansiedade, uma preocupação exagerada com tudo, irritabilidade, desânimo, um sono não reparador que eu durmo e não descanso, o aumento do apetite para mais ou para menos, alteração de concentração, de memória, desânimo, todos esses sintomas que impedem de você ser a sua melhor versão, aquilo que você deseja ser. Isso é um grande alerta, né, doutora? E é aí que a gente deve procurar realmente a ajuda. Agora, quando a gente fala dessa mente sã, né, ter essa qualidade, dá dicas aí pra gente alcançar esse preventivo, que isso que importa. Essa é a minha pupila dos olhos, né? Que eu acho que não é só o remédio, ele tem o seu papel, ele é muito importante, a busca do psiquiatra, do psicólogo, mas nós temos a prevenção e outras medidas que nós podemos trazer, inclusive para o tratamento. E aí entra a psiquiatria positiva, a medicina de estilo de vida e a espiritualidade na prática clínica, que trabalha essa questão do movimento, do contato com a natureza, da alimentação de comida de verdade, menos condimentados, conexão social, propósito, valorização do perdão, da gratidão, da autocompaixão, tudo que nós sabemos que nós podemos trabalhar em nós para melhorar esse cenário. Isso é mega importante e vamos falar assim, simples, né, doutora, de conquistarmos. É uma pausa ali, é um respiro que faz toda a diferença. Precisa de constância e vigilância, é óbvio. O que a gente precisa fazer para a nossa saúde mental é óbvio, só que nós temos dificuldade de colocar em prática. Olha, é constância e vigilância. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Uma honra mesmo para mim, viu, conversar com a doutora. E você que está em casa, procura a doutora Juliana, porque você precisa realmente ter qualidade de vida e saber viver. Chegou a vez da nossa colunista Carolina Bom Tempo sobre o posicionamento através da imagem pessoal. Hoje eu vim contar uma novidade para vocês. Eu sou a Carol Bom Tempo, consultora de imagem, fashion stylist e designer de moda. Eu gosto tanto de estudar o vestir como uma forma de comunicação que decidi transformar esse conhecimento em algo muito maior. Ao longo dos anos, trabalhando como consultora de imagem, fui desenvolvendo um método próprio que ajuda as pessoas a compreenderem melhor a própria imagem, o estilo e a mensagem que desejam transmitir ao mundo. E agora eu vou compartilhar esse método com vocês, através de um curso digital que eu mesma criei. Um curso pensando para quem deseja entender a linguagem da imagem e aprender a se posicionar com clareza, intenção e autenticidade. Continue me acompanhando para esse grande lançamento e para conhecer esse método de transformação, que em breve vou dividir com todos vocês. Porque, no final das contas, vestir não é apenas escolher roupas. Vestir também é comunicar quem você é. Imagem é linguagem, imagem é comunicação. Gostaram da novidade? Me sigam, continuem me acompanhando no meu Instagram. Aguardo vocês na próxima coluna. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos daqui a pouquinho. É a conta de beber uma água, hein, pessoal? Mas antes, acompanhe a gente nas redes sociais. O @ é programa saberviver.tv e eu volto já já.
Estamos de volta. E agora quem chega é a nossa colunista, a doutora Júlia Cury, psiquiatra. Você sofre de crises de ansiedade muito intensas? Saiba que você pode estar tendo síndrome do pânico. Hoje nós vamos conversar sobre isso aqui na minha coluna sobre saúde mental. Eu sou a doutora Júlia Cury, médica psiquiatra. Crises de ansiedade muito intensas, muito rápidas, mas que geram um descontrole enorme, sensação de que está infartando, perdendo o controle ou de que vai morrer, junto com taquicardia, coração acelerado, falta de ar, sudorese, tremores, pode significar síndrome do pânico. Quando essas crises são recorrentes e do nada você tem uma crise, mesmo quando você está se sentindo bem, isso significa síndrome do pânico. Além disso, quem tem essa síndrome sempre tem medo de ter a próxima crise e deixa de fazer outras coisas na vida, como sair de casa, realizar as atividades. Por isso que a síndrome do pânico prejudica muito a qualidade de vida. Mas a boa notícia é que existe tratamento muito eficaz. O tratamento eficaz combina medicações psiquiátricas com a terapia. Você saber que a crise de pânico vem em formato de onda, atinge um pico e passa, já te ajuda muito a passar por ela. Além disso, entender que ela não é capaz de matar, ela é só um alarme do seu organismo que está desregulado. Fazendo isso, você consegue se acalmar através da sua respiração e de técnicas exclusivas que a gente te passa durante a consulta psiquiátrica. Para saber mais sobre esse e vários temas de saúde mental, continue acompanhando as colunas e já aproveita e me siga nas redes sociais. Agora o quadro Mulheres de Minas e Suas Histórias chega com mais uma mulher diferenciada no mundo mineiro. No Mulheres de Minas de hoje, vou bater um papo com a Amanda Alves, ela que é cantora, compositora e está fazendo o maior sucesso. Me orgulho de ser quem sou. Me orgulho da minha terra. Me orgulho pois trabalho pelo povo de Minas e pelo desenvolvimento do nosso estado. Sou aquele que luta pela cidadania e combate a sonegação. Me orgulho. Faço parte de uma família dedicada à arrecadação, defensora da justiça fiscal. Eu me orgulho da missão que escolhi, pois do micro ao macro, toda política pública só é possível graças ao nosso trabalho. Eu me encho de orgulho, pois sou auditor fiscal da Receita Estadual. Uma homenagem à FENG e Sindifisco MG. Amanda, um prazer receber você aqui hoje. Estou muito feliz por poder te entrevistar, mostrar para quem ainda não te conhece nessa Minas Gerais todo o sucesso que você está fazendo. Conta para o pessoal, como que começou essa sua paixão pela música? Glaze, obrigada a todo o pessoal aí do Mulheres de Minas. Então, Glaze, que prazer estar aqui com você. Estava ansiosa por esse encontro aqui. E já tem um prazinho de estrada aí, né? Já tem um tempinho, eu falo, a gente é estrada de terra demais da conta que nós já andamos, viu? Graças a Deus hoje a Amanda Alves está fazendo muito show, né? A gente está atendendo aí. Tá estourada, né? A gente está pelejando, viu? Caminhando degrau por degrau, com muito pé no chão, né? Trabalhando tijolinho por tijolinho mesmo, que eu acho que esse é o processo. E hoje a gente, graças a Deus, está percorrendo aí por toda Minas Gerais, estamos fazendo muito show no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em São Paulo também, né? Projetando aí para outros estados, para poder levar a nossa música, lançando muita coisa nova. E graças a Deus a gente teve, né, uma felicidade muito grande de começar esse ano de 2026 com o pé direito, com uma música no carnaval, com uma música que viralizou bastante nas redes sociais aí, o pessoal ouviu muito e tocou muito no carnaval, então assim, muito feliz. Gente, eu posso falar pra vocês com propriedade, porque já fui em show da Amanda, então assim, é espetacular, a animação dela é contagiante. E conta pro pessoal que ainda não te conhece, que ainda não teve esse prazer, qual que é o ritmo que você contempla, que é quem vai agradar o pessoal. Show da Amanda Alves é diferente, né, Glaze? É diferente, eu fico brincando que, cara, eu me entrego muito, né, eu acho que se tiver uma pessoa, se tiver 10 mil, 20 mil pessoas, o show é o mesmo. Porque aquela pessoa que saiu de casa para poder ir ali, se divertir, assistir o nosso show, se divertir, ela tem que voltar satisfeita para casa, porque a gente trabalha pro povo, então todo mundo tem que ficar satisfeito ali. O nosso trabalho ele é sertanejo, né? Eu canto desde 13 anos, profissionalmente desde 13 anos,
Mas comecei muito novinha, com 8 anos de idade, comecei a tocar violão com 10. Então minha vida Sempre sempre foi dentro da por música. Eu fiz engenharia elétrica, me formei, né, nesse período aí. Mas assim, pra falar que eu estudei. É a sua vocação. Né? Eu nunca saí da música e sempre foi, né, o meu principal propósito de vida aí. Então, a gente tá aí no segmento sertanejo, mas estamos gravando umas coisas diferentes aí também, no meio disso tudo, né? Tanto que essa música desse modelo que eu tava falando agora, ela é uma música mais lambada ali, uns elementos de piseira, né? um negócio, mas a gente quis trazer essa pegada um pouco mais latina também, assim. Então esse ano a gente tá com um projeto muito legal que chama Por Todos os Bares, né, em que a gente vai gravar aí várias músicas inéditas, músicas autorais, com várias participações super legais. E que eu já sei que vai ser sucesso. E, gente, como a Amanda disse, ela tá com um hit aí, que é o Desse Modelo. E eu não vou deixar vocês passarem vontade de conhecer um pouquinho da voz da Amanda e desse hit que tá fazendo sucesso, pra vocês também já seguirem ela na rede social, acompanhar lá o trabalho, né, Amanda? Qual que é seu arroba? Cantora Amanda Alves em todas as plataformas, né, no Instagram, no YouTube. A nossa música, ela tá batendo 3 milhões de visualizações já no YouTube, no Spotify também tá só subindo. E tá faltando você aí, ó, que tá assistindo a gente lá, dá muito play na Desse Modelo, viu? Então, bora animar esse pessoal e apresentar. Vambora! Conheci ela num barzinho fuleiro, já chegou pedindo isqueiro pra acender o paiê. Já deu um gole no meu copo, bagunçou o meu psicológico. Pediu pro Sejão dos Teclados tocar uma serés. Já colou testa com testa, minha mão na cintura dela. Beijou com gosto de fumaça e gela. Depois sumiu, nunca mais vi notícia dela. Aonde eu acho outra dessa que bebe, escuta uns brega e dança até não querer mais. Escuta uns Zezé dos anos 90 pra trás. Desse modelo não tá fabricando mais. Aonde eu acho outra dessa que bebe, escuta uns brega e dança até não querer mais. Que teus beijão de língua que é gostoso e dá trabalho. Desse modelo não tá fabricando mais. Desse modelo não tá fabricando mais. Desse modelo fabrica mais não, viu, Glaze? Amanda, obrigada. Obrigada, meu amor. Prazer gigante te receber. Bom demais, viu, tá e aqui as com portas você. estão sempre abertas. Muito obrigada, voltarei sempre. Obrigada pelo espaço aí, né, por esse momento maravilhoso com você e muito sucesso sempre. Tamo junto. Pra nós. A nossa colunista agora é a doutora Adriana Moisés, com o tema Direito Previdenciário. Bom dia para você aí de casa. Eu sou Adriana Moisés, sou advogada, especialista em direito previdenciário. Hoje vamos falar de algo que muitas vezes não aparece em exames, mas causa sofrimento real: a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica reconhecida pela medicina. Ela causa dor generalizada, fadiga intensa e dificuldade de descanso. Por não provocar lesões estruturais, não aparecem exames de imagens como raio-x e ressonância. Aqui entra um ponto essencial. No direito previdenciário, não é o exame que garante o direito, é a incapacidade para o trabalho. Quando a dor e a fadiga impedem o segurado de exercer de forma eficaz a sua atividade habitual, pode haver direito ao benefício por incapacidade. Para isso, é indispensável comprovar relatórios médicos com descrição detalhada do impacto funcional no trabalho. A perícia médica do INSS vai avaliar exatamente essa relação entre incapacidade e atividade profissional. A dor que não aparece no exame ainda é dor. Que ninguém se sinta desacreditado por aquilo que só quem sente consegue explicar. Com fé, tratamento e informação correta, é possível buscar o reconhecimento e proteção. Eu aguardo vocês aqui na minha próxima coluna do Saber Viver. Vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Eu volto já já.
Estamos de volta. E quem vem agora é o Dr. Walter Ferraz, nosso médico especialista em cirurgia plástica. Se ao escolher uma roupa, você se preocupa mais com o que ela esconde, o problema talvez não tenha sido a roupa. Bem-vindo à coluna de cirurgia plástica do programa Saber Viver. Sou Walter Ferraz, cirurgião plástico e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Muita gente emagrece, se alimenta adequadamente, treina com regularidade, de fato se cuida, Cuida da sua saúde, mas continua vestindo roupas que o intuito é disfarçar o abdômen. Aquela frase, não é eu que escolho a roupa que me escolhe, Isso não pode ser adequado. Não podemos aceitar de fato a situação. Depois de uma gestação, ou mesmo depois de grandes perdas de peso, não é só gordura residual que pode ficar ali. Também pode ter outras coisas atrapalhando a sua estética. Excesso de pele, flacidez de pele, afastamento da musculatura abdominal, gerando uma proeminência, uma protuberância nessa região. E isso, de fato, não vão se recuperar ou retornar simplesmente com dieta e atividade física. Nesses casos, a solução, por mais desagradável que às vezes possa ser, é de fato a cirurgia, não é simplesmente seu esforço. Você vai precisar sim de um tratamento mais especializado. Eu preciso reconstruir uma nova estrutura abdominal. Isso exige uma indicação correta junto a um cirurgião plástico. Disciplina você já teve, agora vem o complemento. A abdominoplastia ela veio justamente com esse intuito de tratar o excesso de pele e a flacidez muscular, criando uma estrutura para que aquele músculo possa de fato jogar as estruturas para dentro. E aí você tem um abdômen adequado, sem flacidez e, claro, com umbigo com naturalidade, que é um grande estigma da cirurgia plástica abdominal. Você tem vontade de fazer esse tipo de cirurgia, mas tem medo da cicatriz, do umbigo, do pós da cirurgia, da dor, da anestesia? Me conta um pouco qual que é seu medo, o que te incomoda, o que te impede de tratar e de fato escolher a roupa que você quer vestir. Mande suas dúvidas, grande abraço. Você já teve uma negativa para um pedido médico? Plano de saúde negou também? Pois é, acompanhe agora a nossa entrevista para saber como solucionar esse tema. Muitas vezes você se depara com situações dentro da área da saúde que te tiram o foco. Mas por isso nós trouxemos a doutora Carolina Matos para conversar um pouquinho conosco. Ela é especialista no direito da saúde e vai poder te auxiliar, doutora. Bem-vinda ao Saber Viver. Obrigada. Viu? Uma honra te receber aqui. Muito obrigada. Bom, a gente sabe que a legislação dentro da área da saúde ela é muito complexa, mas não precisa ser assim quando se tem um apoio jurídico, doutora? Exatamente. Como que funciona o seu trabalho perante a toda essa área de saúde? O que você pode nos respaldar? O que acontece? Os planos de saúde, em sua maioria, eles têm muitas negativas, Negam tratamentos, negam medicamentos, cirurgias. E muitas pessoas acham que a negativa ela se encerra naquele momento ali administrativo. E é muito importante, nesse momento, a gente buscar um apoio jurídico, porque em muitas situações a gente consegue fazer essa reversão na justiça. Entendi. Então, sim, a negativa administrativa ela não encerra o caso. Ela apenas nos dá, enseja ali, uma ação judicial que o juiz reverte essa negativa e a pessoa consegue... E o que mais a gente vê são necessidades fundamentais sendo negadas, doutora? Sim. E aí a família ou o ente que precisa ali daquele momento, seja medicamentoso, seja também por cirurgia, tudo, ele acha que realmente o não acabou. O plano de saúde falou não e ele desiste. E não é aí. Mas o preventivo, eu sempre falo que é o melhor remédio. Quando a gente vai contratar o serviço, o que você aconselha para principalmente quem quer fazer aí a utilização de plano de saúde, quem necessita disso? Eu acho que a informação hoje ela está muito ampla, sendo muito divulgada, as pessoas estão mais conscientes dos direitos que ela tem. Então, a gente divulga muito isso, a pessoa que tem uma prescrição médica detalhada, demonstrando a necessidade que ela tem, de obter um medicamento ou de uma cirurgia, se ela tem tudo arquivado, os exames que ela fez, se ela procura um apoio jurídico neste momento, com essa documentação toda, já certinha, a possibilidade de a gente conseguir que ela consiga o tratamento ou o medicamento que ela precisa é muito alta. Tem algum case aí de sucesso seu que mexeu com você, vamos falar assim? Porque todos vários, mexem, doutora? Todos mexem, Quando a gente está na área da saúde ali, existe uma vida por trás. Sim. Existe uma família, Quando ela recebe esse negativo, ela realmente acha ali, ela perde a esperança, Sim. De que ela pode mudar. Então, quando a gente consegue essa reversão na justiça, você devolver essa esperança, de saúde para a pessoa é uma coisa muito gratificante. Então, a gente tem pacientes oncológicos, a gente atende crianças, com autismo,
pessoas realmente ali que têm uma vida e uma família por trás ali, que precisam. Doutora, eu queria te agradecer, parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada. Viu? Gratidão pela sua participação aqui conosco e sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, muito obrigada. É isso aí, pessoal. A doutora Elisa Carmine chega agora com a coluna de Direito de Família. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma coluna jurídica. Hoje vamos tratar de um tema muito interessante e que ainda gera muitas dúvidas. O filho fora do casamento tem menos direitos? A resposta é direta, não. A Constituição Federal é muito clara ao estabelecer que todos os filhos são iguais perante a lei, independentemente de terem nascido dentro ou fora do casamento. Essa igualdade é absoluta e abrange direitos como pensão alimentícia, herança, convivência familiar e reconhecimento de paternidade. Na prática, isso significa que um filho havido fora do casamento tem exatamente os mesmos direitos sucessórios. Em caso de falecimento, por exemplo, ele concorre em igualdade de condições com os demais filhos na divisão da herança. Além disso, caso a paternidade não tenha sido reconhecida espontaneamente, é possível buscar esse direito por meio de ação judicial, inclusive com a realização de exame de DNA. Outro ponto importante é que o dever de sustento e cuidado também é igual, ou seja, o genitor não pode tratar os filhos de forma diferente, seja no aspecto financeiro ou afetivo. Portanto, o vínculo biológico ou socioafetivo é o que fundamenta os direitos e não a condição do relacionamento entre os pais. Se você está passando por uma situação semelhante ou conhece alguém que esteja, busque orientação jurídica para garantir esses direitos. Muito obrigada pela oportunidade de trazer mais um tema relevante para vocês e até a próxima coluna. Agora chegou a vez da Maurina, ela que vem falar sobre arquitetura e design de interiores. Acompanhe. Quando você ouve móveis planejados, você pensa em solução ou em dor de cabeça? Hoje eu quero falar com você sobre algo que realmente transforma um projeto, mas que ainda causa muito medo em muita gente: os móveis planejados. Eu sou a arquiteta Maurina, da Maurina Santos Arquitetura e Interiores, e aqui nessa coluna eu trago orientações práticas para você entender melhor como os espaços podem funcionar de verdade no seu dia a dia. Um erro muito comum que eu vejo é deixar os móveis para o final da obra, como se fossem apenas um detalhe decorativo. Isso gera problemas. Armários que não comportam tudo, cozinhas que parecem apertadas, ambientes bonitos, mas pouco funcionais. Isso acontece porque beleza não sustenta espaço, estrutura sustenta. E ao longo da minha trajetória, aprendi também a valorizar marcas que entregam prazo, qualidade e suporte real. A Edi Planejados é um exemplo que eu gosto de citar. É uma sólida empresa familiar na terceira geração com quase 60 anos de mercado. Mantém um padrão de acabamento consistente, cronograma do começo ao fim, pós-venda que realmente acompanha o cliente e assistência técnica vitalícia. É muito mais que madeira e ferragens. É compromisso, confiança e parceria em cada projeto. E isso faz toda a diferença no resultado final. Quando o móvel é pensado desde o início do projeto, cada centímetro é aproveitado e a rotina do cliente é considerada. O móvel planejado não é luxo, é resolver problemas que muita gente só descobre depois que a obra termina. Isso é outra coisa que pouca gente observa, a empresa que está por trás desse móvel. Porque o que define se a experiência vai ser tranquila ou traumática não é só o produto, é quem produz. Se você quiser conhecer mais, pode acompanhar o trabalho deles pelo Instagram @ediplanejados.oficial e não percam as próximas colunas, porque eu vou continuar trazendo orientações que podem transformar a forma como você enxerga o seu espaço, porque no fim, tudo é projeto. E me sigam também nas minhas redes sociais para acompanhar bastidores e projetos reais. Eu sou a arquiteta Maurina e até lá, observe o seu espaço com outros olhos.
Pessoal, esse foi mais um episódio do programa Saber Viver de hoje. Mas lembrando que lá no nosso canal do YouTube ele já se encontra disponível. Então vá lá, maratone à vontade e até sábado que vem. Fiquem com Deus. Tchau!